Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, quarta-feira, glória a Deus, meio da semana. Começa a proposta da Hebron, começou hoje, eu tinha falado para vocês na segunda-feira, começava hoje o propósito, então glória a Deus, começou o propósito hoje da família, né, propósito do Salmo, né, da família foi a semana passada, glória a Deus, né, começamos hoje com o Salmo 27, está vigorando sobre a nossa vida. Amanhã, quinta e sexta, termina esse propósito do Salmo. Então, se você não entrou, dá tempo aí, entra. A gente passa todos os áudios para você. O telefone da igreja é o 11 970 13 8161. Entra lá, a gente coloca você no grupo e você ouve os áudios de hoje, né, do Salmo 27. É um áudio pela manhã, um na hora do almoço e um às 18 horas. E aí amanhã você ouve normal aí no grupo. Amém? Então dá tempo aí, se você não acabou o dia, ainda dá tempo de você estar, são 3 dias. Semana que vem nós temos um propósito que não é todo mês que tem, mas nós temos um propósito da família. Mas eu estou com o propósito da família na cabeça. Propósito da situação financeira. Então se você não participou, ou se já participou de algum, já sabe como é que funciona. Nós temos um propósito da financeiro 3 dias na semana que vem. Como não tem quase esse propósito da família, eu sempre confundo. Mas é o propósito da situação financeira. Amém? Glória a Deus. Não, quem não está precisando de um propósito de situação financeira nesse momento, o país está falando tanta coisa, né, meu? Fala sério. Glória a Deus. Bom, deixa eu dar uma boa noite, pessoal da rádio, sejam todos muito bem-vindos. A gente interrompeu aí a transmissão, né, dos louvores, a gente entra ao vivo. Para quem não conhece a rádio, pessoal, opa, voltou, glória a Deus. Voltamos, estamos aí. Então, assim, a internet vai dar um pico aí. Então, assim, nós temos um aplicativo, você baixa o aplicativo no seu celular, quem tem o sistema Android, baixa o aplicativo, você consegue ouvir o louvor, consegue baixar, compartilhar, dá para você fazer uma série de coisas, né, dentro do aplicativo. Quem não tem o iPhone, aí não tem jeito, tem que entrar na página www.radiohebron.com.br e aí você ouve lá também, fecha o celular, igual o aplicativo, consegue fechar o celular, consegue fazer as outras coisas e deixar lá tocando o louvor. Mas a única diferença é que não dá para salvar, como é no caso do aplicativo. Amém? Isso o aplicativo o que facilita também no aplicativo. Consome menos internet, porque você está usando os dados móveis, mas você está usando de áudio, não de vídeo. Então, além de consumir menos bateria, também menos internet. Amém? Agora, quem puder, no Facebook, glória a Deus, estamos aí na página, todos os dias nós temos programação. Aliás, deixa eu falar um pouquinho da programação da Hebron. Nós somos uma igreja 100% virtual, né? Glória a Deus, ainda mais nesse momento aí, né? Nós somos pioneiros, né? Como igreja virtual, 100% virtual, né? Evidentemente nós temos o estúdio, quem quiser vir para cá assistir, amém, mas nós somos uma igreja 100% virtual, ao contrário das outras igrejas que têm a internet como um plus. O nosso não, nós somos 100% internet. Quando o Senhor deu esse propósito, né, essa direção para a bispa há 5 anos atrás, né, até mais 5 anos atrás, parecia algo até para a gente meio maluco, né? E hoje a gente vê aquilo que o Senhor falou, né? Até porque às vezes as coisas não acontecem no momento que a gente imagina, vai acontecer lá na frente. Quando o Senhor dá direção, você está achando que vai acontecer agora, não é, pois lá para frente. E hoje nós estamos vendo exatamente isso, como igreja virtual. O que nós temos de programação? De segunda a sexta-feira nós temos palavra do dia com a bispa. Ela traz uma palavra todos os dias, das 8h30 até umas 10h30, 11 horas, aí traz uma palavra todos os dias pela manhã. Depois nós temos isso de segunda a sexta, de segunda e quarta às 19 horas, esse programa agora que é uma luz da palavra, onde nós vamos estudar a Bíblia com uma ordem cronológica de acontecimentos, aí uma leitura cronológica. Então, não é uma leitura comum como você lê, né? Então, vai indo o livro na sequência como está na Bíblia. Não, nós vamos ver uma ordem cronológica de acontecimento. Tanto que nós estamos no livro de 2 Reis, nós vamos começar no capítulo 4, né? E aí o que acontece? Nós começamos aí na segunda-feira o capítulo 4, vamos até o capítulo 14, né? Versículo 20, paramos, vamos um outro livro, Profeta Menor, e depois voltamos, continuando no versículo 22, depois vamos para, deixa eu ver qual outro profeta que nós temos aí no meio, acho que Oséias, né? E depois Isaías. Então tem bastante coisa aí para a gente ver aí ao longo desse ano aí, em nome de Jesus, amém? Então estão todos convidados para a luz da palavra. E aos domingos nós temos também o culto da família, todo domingo às 10 horas da manhã. Essa programação normal da Hebron, toda semana, todo mês. O que nós temos esse mês que começou? Nós começamos as Mulheres Transformadas, que foi hoje às 15 horas da tarde. Toda quarta-feira, por 12 quartas-feiras, vão ter as Mulheres Transformadas. Um programa para as mulheres, os homens participam, e estratégia que o Senhor deu para as mulheres. Hoje a bispa ministrou uma palavra poderosamente lá em Lucas,
falando, né, Lucas 24, se não me engano, 24, acho que isso, 24, capítulo 1 até, versículo 1 até, não lembro agora até onde vai, mas a partir do versículo 1 lá, falando sobre Maria Madalena. Então, algo maravilhoso, você pode ver depois do programa, fica gravado aí para você. Olha lá, filha abençoada, a bispa já está no programa aí, eu já mexendo com as meninas aí no programa Luz da Palavra. E de sexta-feira, às 20 horas, nós temos os homens transformados, assim como tem as mulheres, tem os homens também. Nós temos uma palavra sobre o coração quebrantado na sexta-feira passada, vamos trazer uma palavra extraordinária sexta-feira, eu e o bispo Fabão, estamos juntos sexta-feira às 20 horas, então eu espero todos vocês, para a gente receber uma palavra, uma estratégia que Deus tem, né, para a gente ser transformados. Vamos ser homens e mulheres transformados em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Essa programação então da Hebrão aí, o seu mês não é diferente, é assim, não passa comum, não. Pelo contrário, todo mês aqui na Hebrão tem muita programação. Além de relógio de oração, propósito da família, salmo e agora propósito financeiro. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar boa noite. Aliás, já abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós temos do 1 até o 3, começamos a segunda e agora vamos do 4 em diante. Deixa eu dar boa noite para quem aparece aqui para mim. Deixa eu ver aqui quem que aparece. Vamos lá. Deixa eu só ver quem que aparece aqui. Eu já vou tirar as letrinhas para não atrapalhar. Opa, glória a Deus. Bom, Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Glória, boa noite com muita alegria. O Fabão está aqui com a gente, glória a Deus, sempre ajudando no estúdio. Estamos com o Everton também, que está aqui em São Paulo, que é de Mococa, glória a Deus. Boa noite com muita alegria, Everton. Boa noite com muita alegria. Glória, o Everton está com a gente, boa noite com muita alegria. E nós temos aí pelo Facebook, eu vi aí que tem Marcelo Galinari, lá de Mogi, glória a Deus pela vida dele. Maurição está em Salesópolis, lá o sinal é muito ruim, né? Meu parceiro do A Luz da Palavra, não sei se ele vai conseguir conectar hoje, ele está pela rádio aí. Se tiver também, boa noite com muita alegria, ele, seu Renato, glória a Deus. Eu vi que tá a Dani também, nossa palmeirense aí, a única palmeirense que a gente gosta é a Dani, né? Fazer o quê, né? Glória a Deus pela vida dela, pelo Mateus, Fabia, Fabinho. Aliás, a família linda, né? Ia ter culto lá essa semana, mas por conta dessas coisas aí todas que estão acontecendo no mundo aí fora, nós vamos ter culto, né, nos lares que ia ter essa semana, né? Tivemos a semana passada em Mogi, em Guarulhos, ia continuar essa semana, mas infelizmente a gente não pôde, né? Nós suspendemos aí até por precaução, tem que ser prudente, né? Servo de Deus, além de ser obediente, tem que ser prudente também, né, pessoal? A palavra diz sobre a prudência, né? Então não adianta a gente falar, porque eu sou servo de Deus, vou sair fazendo acontecendo. Sou servo de Deus, vou pegar o metrô lotado, não tiver jeito, é uma coisa, né? Mas para passear, né, pegar o metrô lotado, ir para o shopping, para grandes concentrações sem necessidade, não dá, né? Então, em nome de Jesus aí. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, já falei boa noite para todo mundo que foi entrando aí, sinta-se abraçados e beijados. Telefone da Hebron, novamente aí vai estar no rodapé para vocês, é o 11 970 13 8161. Precisa de oração, qualquer outra coisa que precisar, só vai ter contato com o WhatsApp da Hebron, amém? Aqui, como é um programa de estudo, a gente não vou fazer uma oração como é o programa da Palavra do Dia, mas a gente vai estar orando pela palavra, glória a Deus. Mas qualquer coisa você entra no WhatsApp aí, depois a gente faz uma oração e manda para você. Amém? Glória a Deus. Coloca amanhã no programa da Bispa, todo dia pela manhã, no dia seguinte, quando tem pedidos de oração, a gente coloca lá também para estar orando. E depois nós levamos para o monte, vamos entregar lá no holocausto. Legal, pessoal? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus para a gente começar, que eu já falei bastante. Feche seus olhos um minutinho, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, glorificamos, Pai, por essa noite extraordinária, por esse dia que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença, Pai, limpos de mão, puros de coração, Deus, em nome de Jesus. Tira toda a comichão dos nossos ouvidos, todo cansaço, toda a sonolência, Pai, em nome de Jesus. Coloca a nossa mente cativa e obediência a Ti, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Fala conosco, nos ensina todas as escrituras, Pai, em nome de Jesus, e que possamos compartilhar com os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa esvaziar de todo o meu eu, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor cresça, Pai. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, nessa noite, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Está quente, está muito quente. São Paulo, bem sempre, né? Está quente. A gente, quando está chovendo muito, está chovendo, a gente reclama que está chovendo. Começa a esquentar demais, a gente reclama que está quente. Esse é o povo brasileiro, né? Aliás, o povo brasileiro acho que deve ser do mundo inteiro, né? Vamos lá, deixa eu comentar com vocês aqui, a gente começou a ver no capítulo 1, vamos fazer uma retrospectiva rapidinho. Nós vimos aí ainda o capítulo 1,
de 2 Reis, ainda fala do profeta Elias, né? Aí no finalzinho do ministério dele, a gente viu lá no 2 Reis, no 1 Reis, terminando lá, aquela situação com Acabe, ele perde a morte, ele vai lá, se esconde, né, completamente abatido, o Senhor dá um ânimo novo, fala para ele que tem coisa para fazer, alinha ele, que ele tinha que ungir ainda um profeta que ia substituir ele, reis, coisa e tal, e aí ele se anima. Aqui, 1 Reis, a gente vê aí o profeta Acásias, o rei Acásias e o profeta Elias, né? Fala sobre os capitões, fala sobre Elias elevado ao céu, capítulo 2, né? Quando ele realmente é elevado ao céu, e Eliseu, imediatamente ele pergunta o que Eliseu queria, Eliseu fala, quero sua porção dobrada, né? Dura coisa me pedisse, mas sim, na hora que eu for levado, a carruagem for passar, e você vê, você vai receber, caso contrário não, né? E lógico que ele não desgrudou em nenhum minuto de Elias, né? Você vê que Elias fala, vou para Betel, vou junto, vou para Jericó, vou junto, né? E logicamente ele sabia que não podia largar o mestre, e foi abençoado, né? Passou na hora lá, recebeu a porção dobrada do Espírito, recebeu, falei muito sobre a bênção da primogenitura, né? Que foi o que ele recebeu, porção dobrada do Espírito, a bênção da primogenitura, recebeu ali e saiu já fazendo milagre, até que do jeito que ele passou o Jordão, ele pegou a capa do profeta, novamente abriu o Jordão, voltou e foi fazendo milagre. Purificou as águas de Jericó, nós vimos no capítulo 3. Depois nós vimos a derrota da guerra contra os Moabitas, né? Ali o finalzinho muito trágico, onde o rei dos Moabitas entrega o primogênito em holocausto, os reis pegam uma coisa, vamos embora, não dá pra gente, né? Isso é muito duro ver um camarada entregar o próprio filho em holocausto, mas era muito comum lá para os Moabitas, os Amonitas, né? O deus Moloque desse povo aí, que adorava, eles recebiam crianças, né, para esses deuses. Então você imagina a situação. Bom, vamos lá, capítulo 4, vamos lá, aqui fala sobre o aumento do azeite da viúva, uma passagem muito conhecida, onde eles aumentam o azeite da viúva, muita gente conhece, mas nós vamos passar aí, vamos dar uma lida sobre isso aí. Vamos ler do versículo 1 até o 4. Aliás, né, lembra de Elias? Elias também teve que ser alimentado lá por uma viúva, a viúva de Sarepta, né? Olha só como é que é, né? Acho que o Senhor testava os camaradas com as viúvas, né? E detalhe, né? Falou para Elias, tem fome, tem isso, vai lá para eu mandar uma viúva te alimentar. E quando ele chega lá, achando que era uma viúva rica, pelo contrário, uma viúva pobre, né? Tinha o último punhadinho lá, mas viveu o sobrenatural, né? Uma mulher numa terra estrangeira, mas obedeceu o profeta e viveu o sobrenatural, né? Vamos ler do versículo 1 ao 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Dá uma paradinha aqui um pouquinho. Bom, primeiro aqui nós estamos vendo uma mulher clamando ao profeta, lembrando que o marido dela era servo, era discípulo, né, deles, do profeta. Então não era qualquer pessoa, por isso que ela vai lá clamar junto ao profeta. Porque meu marido era temente ao Senhor, meu marido era discípulo, né, meu marido seguia, né, e tudo mais, e ela foi lá clamar ao profeta. E inclusive deu informação para ele que os filhos estavam sendo levados pelo credor. Naquela época era comum, você mandava lá para poder pagar uma dívida. Uma mulher sem marido, você imagina como é que era naquela época, principalmente, né? Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que és que tem em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas o profeta quer ajudar ela, né? Vai perguntar, o que você tem em casa? Ela vai falar, só tem uma botija de azeite. Poxa, acho que ele lembrou do profeta Eliseu, falou para ele, dura coisa me pedisse, né? Acho que ele deve ter pensado a mesma coisa, dura coisa me pedisse, você só tem uma botija com azeite, quer que eu te ajude? Come a senhora, fala sério, né? Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deixa o teu azeite, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Bom, aqui nós temos uma informação interessante, né? Primeira coisa que o profeta fala para ela, vai lá e começa a pegar botija, só que fala para ela pegar as vasilhas, mas não pegar vasilhas cheias, pegar vasilhas vazias, ou seja, porque ela iria encher, e mais um detalhe, fala para ela não pegar poucas, quer dizer, já está profetizando que seriam muitas, então quer dizer, quanto mais ela conseguisse
trazer ali, maior seria o milagre dela. E a mulher deve ter saído lá com seus filhos, buscar na vizinhança a quantidade de botijas, de vasilhas que ela pudesse trazer para poder encher de azeite. E o profeta fala para ela, ó, vai para o teu quarto, entra lá, né, na tua casa, fecha você e teu filho, para você ver o milagre. Quer dizer, ninguém podia ver o milagre que estava sendo feito. Ela precisava ver, o milagre precisava acontecer diante dos olhos dela. Mas é no secreto. Às vezes a gente recebe uma palavra do profeta, como eu te recebo aqui, a gente sai falando aos quatro cantos, né? Quer dizer, se concretizou. Tudo que Satanás quer é que você comece a falar, já venci, eu já venci, porque aí Satanás vai tentar te paralisar de todas as formas. E aí vem notícia ruim em cima de notícia ruim. Por quê? Satanás quer entulhar o teu poço, né? Como foi feito lá com o poço de Isaac, entulhar o teu poço para que você fique batalhando. Isaac teve que abrir vários poços, né? Porque entulhava um, ele ia lá, entulhava um outro, por aí ia, né? Inclusive um dos poços chamava-se contenda, porque os pastores contenderam com ele naquela época. Então o que acontece? Satanás quer inviabilizar. Então falou, vai lá para o secreto e começa a deitar o azeite na vasilha, e conforme vai enchendo, você vai colocando ela de lado. Então ele deu instruções para ela específica. Presta atenção. Uma viúva, primeiro, naquela época que tinha um destino bem seguro, porque morria o marido, como que ia ter provisão dentro daquela casa? A situação era tão complicada que você vê que até os filhos dela já estavam sendo entregues para pagar a dívida. Então a situação dela era bem precária. E como a lei permitia, em Levíticos capítulo 25 fala, né, sobre a lei, o que ela permitia, que os filhos fossem vendidos para quitação de dívida. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, que estava acontecendo com essa mulher, não é nada normal. A lei permitia isso, né? Lá em Levítico fala disso, fosse para pagar a dívida. Aí entra aquela história do ano do jubileu, tem tudo aquilo que eu já ministrei para vocês. Quem tiver dúvida, vai lá. Tá vendo quando a gente fala do livro de Levítico, parece assim, muita lei, né? Não tem coisa. Olha aqui como que é importante. Agora a gente vai ver o que está acontecendo aqui, já em 2 Reis. Olha quanto tempo que a gente viu já Levíticos. E agora está falando de cumprimento de coisas que lá atrás já permitia, a lei permitia, né? Amém? A ordem do profeta foi, entra, fecha a porta, ela e os seus filhos, para começar a viver o milagre, colocando de lado todas as vasilhas que estivessem cheias. Então, como eu disse para vocês, uma ordem específica, dando direção para ela. Então, quando você ouve uma ordem, vamos lá, deixa eu aproveitar aqui, quando você ouve uma ordem do sacerdote, do profeta na tua igreja, do pastor, do bispo, enfim, da tua autoridade espiritual, o que você tem que fazer? Obedecer na íntegra. Essa mulher vai viver um milagre, por quê? Porque ela obedeceu na íntegra. Às vezes a gente quer obedecer o sacerdote, mas com meia obediência, né? E meia obediência não adianta nada. Ou você obedece, a palavra de Deus diz, você ensina ou não, passou disso a procedência duvidosa, portanto do maligno. Então se ensina ou não, ou você vai obedecer ou não vai obedecer. Meia obediência é pior, né? Então em nome de Jesus, aqui ela precisava obedecer na íntegra. O milagre foi tão lindo que assim que acabou as vasilhas, acabou o azeite. Olha que interessante, né? Quando ela encheu a última vasilha, acabou o azeite. O filho falou, acabou o azeite. Acabou a vasilha, ela olhou para o lado e acabou o azeite também. Olha como Deus era lindo. Não sobrou, né? Não faltou, pelo contrário. Todas as vasilhas que ela trouxe foram cheias. Se ela tivesse trago mais 10 vasilhas, mais 15 vasilhas, quantas ela tivesse entregue naquele dia ia fazer o milagre. Olha que lindo que é. Quando ela contou ao profeta, ele disse para que ela vendesse e pagasse a sua dívida. E detalhe, olha o milagre que essa mulher viveu. Então, lembrado da viúva com Elias lá em Sarepta? O que eu falei para vocês? O que o profeta falou para ela? Ó, agora você vai viver do restante até a seca, a fome acabar. Quer dizer, essa mulher não ia passar privação mais no momento, né, de seca que estava todo o povo vivendo. Lembra que não chovia, o profeta foi pedir lá para o Senhor para mandar chuva, está lembrado dessa passagem? Eles têm esses dias, né, segunda-feira. Então o que acontece? Aqui o profeta fala para ela uma coisa, que ela vai viver disso, né, vai pagar a dívida e vai viver com o resto. Só que aqui o resto que resta é esse, que a mulher vai viver o resto da vida com isso aí. Lá não, até acabar a seca. Mas aqui o profeta fez um milagre extraordinário para ela. Essa mulher acabava de viver algo no momento onde ela estava vivendo de escassez, né? Com dívida para pagar, ia pagar a dívida e ainda ia sobrar. Então pensa aí, vasilha, tudo bem que esse azeite devia valer, né? Tinha um valor significativo, e não era pouco, ao ponto dela pagar a dívida e ainda viver do resto. Presta atenção, que milagre é esse? Essa passagem, quando você vê um sacerdote ministrando, você pode, quando ele fala, vou ministrar sobre a viúva, o azeite da viúva, você pode se preparar que Deus vai mandar abundância
Em nome de Jesus, né? A mulher recebeu a orientação do profeta, entendendo que era a direção de Deus e obedeceu. A diferença está aí, né? Ela foi clamar ao homem de Deus, e às vezes a gente vai buscar, né, do sacerdote uma direção. Aí o sacerdote dá direção, a gente não quer obedecer. Ela entendeu que era a direção, que a direção vinha de Deus, e ela obedeceu e viveu o milagre. Então o primeiro ponto para a gente viver o milagre, a gente vai buscar a direção do sacerdote e obedecer, né? Não adianta você ir lá, pega a direção do sacerdote e vai num caminho completamente oposto, né? Não dá, né? Vamos lá, agora outra passagem também muito conhecida e muito ministrada, que é Eliseu, né, e a sunamita. Eu até comentei com vocês no outro dia que nós tem mais de uma sunamita na Bíblia, só que a outra, se eu não me engano, chama Isaac, que foi justamente uma mulher de Sunem também, chamaram de sunamita, mas ela tinha um nome que era Isaac, que ela veio para esquentar o corpo de Davi, já no finalzinho da velhice dele, né? Ela foi chamada para justamente, no 1 Reis, lá nos primeiros capítulos lá, você vê que ela foi chamada, essa mulher, porque ela é muito jovem, virgem, e ela, a Bíblia relata, inclusive, que Davi não dormiu com ela, né? Assim, não teve relações sexuais com ela só foi para esquentar os ossos dele, né? E era comum naquela época, né, no Oriente Médio, naquela época era comum. Então o que acontece? Falar dessa mulher sunamita, e aqui a gente viu novamente essa mulher de Sunem, aqui Eliseu com sunamita, mas essa passagem é uma passagem muito linda. Vamos ler do versículo 8 até o 13. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Então veja aqui, agora chega de mulher pobre, né? É brincadeira, né? Mas fala sério, o cara vai num lugar, né, pedir comida e chega lá, a mulher é pobre. Agora não, ele chegou num lugar, não precisava de alimento, mas ele passa por um lugar, por Sunem existe essa mulher que era rica, ao qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ou seja, ela reconheceu que aquele homem que sempre passava por ali, comia lá com ela, coisa e tal, que ela ofereceu alimento, era uma mulher rica, ela reconheceu que ele era servo de Deus. Olha só que interessante, ela vai falar para o marido: olha, eu vejo que esse camarada que passa aqui, ele é realmente servo de Deus, é um profeta de Deus, né? Ela se constrangiu, a palavra fala que ela se constrangiu com esse profeta. Então você imagina o quanto Deus tocou no coração dessa mulher. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nela uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Vamos dar mais uma parada aqui. Bom, aqui, primeira coisa que a gente vê aqui, a mulher falando sobre uma obra de pedreiro. A Bíblia deixa muito claro, o que não era comum naquela época, né? A gente viu aí o povo vivendo em tenda, a própria arca da aliança, por quanto tempo em tendas? E a mulher construiu uma obra de pedreiro para receber um profeta, não que ele não merecesse, mas normalmente a pessoa ia pegar lá e falar: ó, pode ficar aqui no meu estábulo, pode ficar em algum cômodo aí, né? Mas ela não, ela preparou um quarto para ele. Tanto que eu já ministrei aqui, cada coisa que foi colocada no quarto dele tem uma importância muito grande. E eu já ministrei isso, inclusive, uma vez, uma ministração, não lembro se durante a semana aí, mas ministrei. Aqui tinha uma importância, porque ela coloca uma cadeira, ela coloca um candeeiro, quer dizer, coloca uma iluminação para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse meditar, que não ficasse no escuro. Olha que interessante que essa mulher prepara. Ela realmente dá toda a acomodação para ele, para que ele pudesse ficar à vontade. Então não era uma obra qualquer, essa mulher não mandou fazer um puxadinho, nada disso. Ela mandou fazer uma obra de pedreiro, uma mulher rica que não economizou para fazer uma obra para receber o profeta ali. Amém? Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Aí começa a se hospedar lá na casa, no quarto que ela preparou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. E este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então o que acontece? Aqui, ele veja que ele está numa outra cidade, né, e o profeta fala para Jezabel, pergunta para se há alguma coisa que eu possa falar a favor dela, para o rei inclusive. Porque os profetas daquela época tinham acesso ao rei, respondia para o rei. E Eliseu queria poder falar alguma coisa bem, né, pudesse ajudar ela de alguma forma, embora a mulher está dizendo que ela era uma mulher rica. E aí ela falou: olha,
habito bem no meio do meu povo, ou seja, não me falta nada, tenho de tudo, não preciso se incomodar. Como quem diz, olha, eu fiz o que fiz para que realmente você merece, coisa e tal, não precisa me retribuir nada, não me falta nada. Isso, palavra dela que ela fala para o profeta ali, juntamente com Geazi, que era quem estava sendo o elo de conversa dos dois. O nome dessa mulher não aparece, apenas que era de Sunem, né, o que ficava mais ao norte, próximo a Jezreel. Então veja que o nome dessa mulher, como eu disse para vocês, não menciona nada. Como ela tinha tudo, o profeta queria saber de Geazi o que poderia fazer por ela. E imediatamente ele respondeu que, como ela disse que vivia muito bem, que não precisava de nada, Geazi falou, ele perguntou para Geazi, agora faço o que para essa mulher, né? E aí Geazi respondeu, olha, essa mulher não tem filhos, e seu marido já é muito velho. Então, quer dizer, agora está dando uma missão difícil, você quer ajudar ela? Então tá bom, profeta, então Eliseu, você quer ajudar ela, eu vou te falar que você pode ajudar. Ela não tem filho, veja que essa mulher, né, não tem filho, muito possivelmente queria um filho, não tem, e o marido dela já é velho. Então, quer dizer, só um milagre do milagre aí para você fazer. Mas se você quer ajudar essa mulher, está aí o caminho, né? Quer presentear? Está aí o caminho. Eliseu mandou chamar a mulher e profetizou que, dado um ano daquele dia, ela abraçaria o filho, ou seja, estaria com o filho nos braços. Olha o que o profeta está dizendo para ela. Quer dizer, a única coisa que essa mulher não tinha, porque essa mulher, muito provavelmente, talvez, a alegria ela tivesse perdido lá atrás, mas com o passar de tantos anos, o marido já velho, talvez a alegria já tivesse até se restabelecido para ela. Mas se você tocasse no assunto, logicamente a mulher ia lembrar da dor de quantos anos uma mulher sem um filho. Uma mulher sem filho naquela época, um homem, por sinal já era difícil, uma mulher ser um homem, um primogênito, você imagina uma mulher sem filhos, né? Era muito difícil. Essa mulher provavelmente não tinha mais esse sonho. Evidentemente, passado tantos anos, esse sonho talvez tivesse já acabado. Ou fora até mesmo frustrado, tanto que pediu para que ele não mentisse para ela. Falou, olha, faz o seguinte, não mente para mim. Porque ela estava frustrada com isso, ou já tinha esquecido esse sonho, quer dizer, esse sonho para ela era uma coisa que já tinha passado, quer dizer, talvez ela falasse, eu tinha esse sonho mais lá atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, naquela época eu vivia mais de 100 anos, mas não hoje, eu já não tenho mais, meu marido já é velho, o que ela deve ter pensado? Eu já estou, né, já passou tantos anos, o meu marido já é velho, né, meu ciclo menstrual já não tem mais, o que ela deve ter pensado, igual Sara, ela vai fazer o quê? Né? E ela pede o profeta não mentir para ela. Mas a palavra profética que sai da boca do profeta, evidentemente não volta vazia. E dado um ano, ela estava com o menino nos braços. E isso é muito sério. E você às vezes vai falar, poxa, mas naquela época, né, bispo? Não. Você pode ter certeza que se o Senhor deu uma palavra para a bispa, e eu já vi muito isso, a única diferença que vocês vão perceber, quem conhece a bispa sabe que a bispa não dá uma profecia para ninguém, se antes o Senhor não confirmar com ela 3, 4 meses, você pode ter certeza. Por quê? Isso mexe com sonhos. Você vê aqui dessa mulher, estava mexendo com o sonho dela que já estava esquecido, mas a partir da hora que foi lançado novamente, trouxe esse sonho de novo à tona. Ela falou, o que ela deve ter pensado? Vou sonhar de novo com isso, já passei 20 anos da minha vida, 30 anos sonhando, e agora vou voltar, agora que eu tinha esquecido, vou voltar a sonhar. Então sabe que aquilo que se vai se profetizar tem uma responsabilidade. O profeta, evidentemente, prometeu aquilo que sabia que Deus ia cumprir. E a mesma coisa o sacerdote. Você pode saber se vai falar alguma coisa para você, vai se cumprir no tempo que o Senhor determinou. Você pode ter certeza, faça chuva, sol, pedra ou canivete, né? Como diz o ditado mundano, e vai se cumprir. E aí o que acontece? A palavra que sai da boca do profeta não volta vazia, dado um ano, ela estava com o menino nos braços. Então, quer dizer, aquilo que ela via que o profeta tinha prometido se cumpriu na vida dela. Imagina essa mulher que deve ter ficado com cara de ué, né? Meu Deus do céu, aquilo que era um sonho, meu marido velho, aquilo que era impossível, que eu passei anos lutando por isso, quando eu esqueci desse sonho, veio o profeta aqui. Aí, logicamente, se você pegar uma ministração aí, um domingão, aí a pessoa ministrar uma palavra dessa, olha a oferta que essa mulher entregou, vamos analisar. Ela entregou uma oferta na vida do profeta. O profeta pediu para ela essa oferta? Não pediu, mas ela se sensibilizou, se constrangeu vendo o profeta lá, entregou uma oferta, né? Não só financeira, porque ela fez uma obra do lado da casa dela, ela fez mais um quarto. Então uma oferta, não só financeira, mas uma oferta de vida, botou o cara da casa dela. Você consegue entender isso? Às vezes as pessoas ficam muito limitadas à oferta financeira. Essa mulher, essa oferta para ela não custava nada financeiramente. Talvez custasse muito mais e o valor maior estava no constrangimento dela de entregar o melhor para ele, porque ela podia muito bem ter falado, vou te dar um abrigo qualquer aqui, beleza, te alimenta, não está te faltando nada. Aliás, eles já passavam por lá e se alimentavam.
mas ela constrangida vai lá e entrega uma oferta extraordinária. E olha o que a oferta dela trouxe sobre a vida dela. Aquilo que era um sonho enterrado há muitos anos, a Bíblia não relata quantos anos, mas só você imaginar, já está falando que o marido dela já era velho, quer dizer, por aí você imagina quantos anos esse sonho estava enterrado, já tinha esquecido. E aí o Senhor vai e traz à tona tudo isso. É lindo demais, né? Certo dia, tendo o menino crescido, né, estava no campo e sentiu com o pai, ele sentiu muita dor, né, dor na cabeça. O pai mandou que os teus servos enviassem o menino para a mãe, e ela ficou com o menino até o meio-dia entre as pernas dela, e o menino morreu. Aí parece os pais de hoje, né? A criança começa a chorar, você leva para a tua mãe lá, porque já balanceia, sacudia a criança e dá chupeta, não tem o que fazer, entrega para a mãe. Naquela época você vê que não era diferente, né? O pai viu o menino com dor, falou, não posso parar o arado aqui, tem que continuar trabalhando. Leva o menino para o céu, leva o menino para a mãe. E chegando lá, a mãe começou a botar o menino no colo, começou muito provavelmente a chorar, e começou a clamar por a vida do menino, mas o menino morreu. Você imagine o que passou pela cabeça dessa mulher agora. Meu, ele veio aqui, ele me deu um sonho só para me causar essa dor toda. Não é assim. Muitas vezes a gente se pega exatamente nisso. Parece que o Senhor vai lá, passa o melado na boca da gente, né? E depois acontecem algumas coisas no meio do caminho, mas para a gente ser testado também na nossa fé. E aí o que acontece com a gente? A gente vai lá e começa a chorar e começa a contestar aquilo, né? Poxa vida, o Senhor fez isso só para mim ficar animadinho e agora vai tirar isso da minha vida? Provavelmente foi o que passou pela cabeça dessa mulher, né? Afinal, orou tanto por um tempo, desistiu, aí o Senhor dá um filho logo na sequência, depois de estava vivendo um tempo bom, a Bíblia não relata, mas sei lá, 10 anos, tem estudo que fala que ele tinha mais de 10 anos, aí o menino vai e morre. Para e pensa, é muito sério. Imediatamente ela levou, só que olha a atitude dessa mulher, a atitude de mulher que conhece o que é andar com o profeta, o que é o servo de Deus. Ela reconheceu a autoridade sobre a vida dele, porque ela imediatamente levou o menino e colocou ele em cima da cama do profeta. Ela reconhecia ele como profeta. E quando você reconhece como profeta, que deu a dor de barriga, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é ligar para o profeta. E foi o que ela fez. Só como não tinha telefone lá, ela botou o menino, podia sair com o menino daquele jeito, ela colocou o menino em cima da cama do profeta. E aí faz o quê? Fechou a porta e pediu para que o marido enviasse um servo para que levasse ela até o profeta. Inclusive até o marido ali dá com ela, mas não é festa da lua nova, não é festa, né, não tem festa nenhuma, o que você vai fazer lá no Monte Carmelo atrás do profeta? E ela fala, não tem problema, só me manda, né, um servo que me leve até o profeta. Quer dizer, essa mulher não parou para ficar dando explicação. Quando a gente precisa viver o milagre, né, às vezes é ficar contando com um monte de gente no meio do caminho, vai direto a quem pode resolver. E essa mulher sabia, o elo, aquele que poderia resolver era o profeta. Quem era o acesso direto ao Senhor naquela época? Era o profeta. Então ela não ficou dando bom dia a cavalo, ela não ficou explicando para todo mundo o que tinha acontecido. Adiantava ela para olha, o marido dela explicar que o filho morreu, ou ia chorar junto para ninguém resolver nada. Vai contar para o servo, vai contar para todo mundo que para no meio do caminho? Não. Ela falou, pera um pouquinho, bota o menino lá e correu e vou até o profeta. Selou, mandou selar o cavalo, o animal, e falou, vou até o profeta. E deu ordem ao servo, né? Anda e não para, somente com a ordem, somente com a minha ordem. Lembra que ela falou, você vai andando aí, pega o rumo aí e só para quando mandar você parar. Vai até o profeta, não fala com ninguém. E assim foi até o Monte Carmelo. Quando foi avistado pelo profeta, imediatamente o Espírito Santo falou com o profeta que não ia nada bem. E aí ele faz o quê? Pede para que Geazi desça, fala, vai lá ver o que acontece com o sunamita que ela vem vindo aí, parece ser a sunamita. Vai Geazi, vai até ela, né? Você imagina ele, né? Poxa, a mulher nos hospeda, coisa e tal, corre até ela, de repente alguma coisa que você possa resolver, já resolve no meio do caminho, né? E ela vai até, Geazi vai até a mulher, como se fosse ter com ela, mas ela disse a Geazi, vai tudo bem. E foi ao encontro do profeta. Você vê que nem para Geazi ela não contou nada. Ela simplesmente falou, vai tudo bem. Ela não parou explicando para ele, olha, Geazi, isso acontece, eu preciso falar com o profeta, que o meu filho morreu, ele foi trabalhar com o pai. Não, ela simplesmente falou para Geazi, dá licença, vai tudo bem, está tudo bem. Por quê? A conversa dela não era com Geazi, a conversa dela era diretamente com Eliseu. Então ela imediatamente foi até Eliseu. Geazi ficou sem entender nada, porque queria até ajudar, a mulher foi direto ao profeta. Por quê? Não foi ele que prometeu para ela? Você acha que ela não foi falar, opa, foi você que me prometeu, eu falei para você? E foi a primeira coisa que ela começa a falar para ele. Olha o versículo 27 até o 30, vamos ler aí. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, olha a reverência,
ela podia estar até chateada com a situação que estava acontecendo com ela. E hoje em dia a gente vê muito servo de Deus aí, o cara pode estar chateado que foi, não tem reverência nenhuma com o profeta. Se ele achar que o profeta fez alguma coisa diferente para ele, ele esquece que está falando com o sacerdote. Presta atenção nessa mulher, ela estava com o coração daquele jeito, porque ela não foi lá primeiro conversar numa boa com o profeta, ela foi indagar o profeta. Só que a reverência dela que ela fez, ela foi lá e abraçou-lhe os pés, mostrou reverência com o profeta. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. Quer dizer, automaticamente o profeta já percebeu o que tinha acontecido. E o Senhor o encobriu e não mo manifestou. É a língua portuguesa, né? E não mo manifestou, ou seja, o Senhor não tinha manifestado, não falou nada para ele. Muito possivelmente para que ela chegasse até lá e a palavra do Senhor se cumprisse da forma que o Senhor tinha determinado. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? O que eu falei para vocês? Ela ia lá, ela foi a primeira coisa que ela foi questionar: eu não te pedi filho, você me deu um filho para tomar? Primeira coisa que ela foi falar com o profeta. Mas a atitude dela foi de ir lá aos pés do profeta. Ela não chegou lá de qualquer jeito. Presta atenção. Não disse eu, não me enganes. Ela começou a soltar tudo, né? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E então ele se levantou e a seguiu. Então, a primeira coisa que o profeta pediu aqui, ele falou: ter um ato profético. Mandou Geazi na frente, com o meu cajado, né, o meu bordão aqui, meu manto, vai lá, teu menino, que eu já vou, para ver o que faz. Só que ela falou: pá, não, senhor, ele pode até ir, mas eu não saio daqui se você não for comigo. Porque primeiro ela questionou o profeta sobre aquilo que tinha acontecido. Isso seria natural de qualquer pessoa. Eu não te pedi nada, você me deu e agora, olha agora o que está acontecendo. Só que o profeta falou: tudo bem, eu vou com você. Até porque a mulher já deixou claro que ela não ia sair dali sem ele, né? Geazi então foi na frente. Detalhe, o que o profeta falou para Geazi? A mesma instrução que essa mulher sem conhecimento nenhum fez quando veio até o profeta. Não parou, mandou o servo dela: não para, não dá bom dia, não dá boa tarde, simplesmente vaza, vamos até lá, como diz a Marta, vaza, vamos até o Monte Carmelo até o profeta. E aqui que ele falou: não saúda nem bem nem mal, simplesmente vai até onde eu te mandei ir. Geazi saiu dessa forma. Geazi foi na frente, fez o que o profeta havia falado, porém o menino não despertou. Chegando o profeta, entrou no quarto e orou. Aí entrou no quarto ele lá com o menino, e as coisas ficam diferentes. Deitou sobre ele, colocou boca com boca, assim os olhos, com os olhos da mesma forma, a mão, e a carne do menino se aqueceu. Andou sobre o quarto e novamente repetiu o processo. Então aqui ele começa a fazer um ato profético, clamar ao Senhor. Vai lá, coloca a boca com boca, olho com olho, mão com mão, deita no menino, muito proximamente em cima do menino, na mesma posição, e começa a clamar ao Senhor. E ali ele levanta, volta no quarto e repete o mesmo processo. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos, e entregou a sunamita, que se chorou e se prostrou diante do profeta, e assim tomou seu filho e saiu. Olha a experiência que essa mulher estava sendo marcada. E aí aquilo que eu falo para vocês, às vezes a gente fica questionando algumas coisas do profeta. Olha aqui, o profeta, a palavra se cumpriu. Só que aconteceu, né? Parecia que Deus tinha passado só uma melada na boca dela, deu a possibilidade dela ter um filho e depois tirou esse filho. Aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Então Deus não ia ter dado aquele garoto para ela, para depois tomar o menino dela. Muito pelo contrário. O Senhor estava cumprindo a promessa, só que tinha um processo no meio do caminho. E isso ia trazer o quê? Maturidade, não só para Eliseu, para Geazi, que aqui você vê que está no comecinho da vida. Tudo bem que Eliseu caminhou muito com Elias, mas ali estava marcando Eliseu como sacerdote, como profeta, cada vez mais, e também essa mulher estava dando uma experiência para ela extraordinária, porque ela vai viver algumas situações lá na frente que vai precisar dessa experiência. Então antes, se ela soubesse, ela não tinha questionado o profeta: olha, você me deu um menino e agora está me tomando. Só que ela precisava ser marcada. Isso aqui vai habilitar ela lá na frente a obedecer o profeta, quando o profeta falar para ela tomar uma atitude muito mais importante para a época e para a situação. Você consegue entender isso que eu estou ministrando para vocês? E essa palavra é muito séria de sunamita. Por quê? Porque mais para frente o profeta vai mandar ela sair daquela terra.
Só que só uma mulher que tivesse sido habilitada primeiro de um sonho, que já tinha morrido esse sonho, trouxe a vida desse sonho, entregou, aí agora parece que o Senhor deu esse sonho para ela viver lá, vive aí com esse sonho 2, 3 meses, depois eu vou te arrancar esse sonho, eu te dei, mas era provisório, era só emprestado por 3 meses. Você imaginou essa situação? Estou falando, não sei quanto tempo, mas vamos lá, vamos analisar essa forma. Agora tira, mas ela precisava ser habilitada. E aqui ela estava entendendo que aquilo que Deus entregou para ela não ia tomar, mas ela precisava ser habilitada, ela precisava saber quem era o profeta e saber quem era o Senhor na vida dela. Agora, quando o profeta for conversar com ela, ela não tem dúvida de quem ele era, nenhuma. E a reverência que ela teve se colocando diante dos pés do profeta, mesmo depois de tudo que ela falou, mesmo depois que ela falou tudo aquilo, mas ela chegou com reverência ao profeta. Então essa mulher agora estava marcada. Tudo isso não aconteceu por acaso. E é isso que muita gente confunde. A gente acha que a Bíblia, as coisas que acontecem lá é por acaso. Não tem nada de acaso lá, tem propósito de Deus. Amém? Vamos ver, logo na sequência tem a morte que havia na panela é tirada. Vamos ler do versículo 38 até o 41. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe na panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou, cortou em pedaços, quando pondo-os na panela, visto que não as conhecia, depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, o homem de Deus ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela. Então aqui o que acontece? Foram preparar um cozido lá e pegaram algo que era uma erva, essa colossite era algo venenoso. Então quando viram lá, era algo que não conhecia, prepararam lá, e quando começaram a comer, viram que tinha algo diferente, gritaram que havia morte na panela. E o profeta imediatamente falou: traz a farinha aqui que eu vou purificar aquilo que está impuro, ou seja, aquilo que era venenoso vai se tornar agora algo bom, diante dos olhos dos homens. Aquilo que o Senhor que eles já tinham feito com a água lá, lembra que a água era imprópria e tornou a água potável? Gilgal foi o primeiro lugar onde os israelitas acamparam após cruzarem o Jordão, quando chegarem em Canaã, só para vocês lembrarem da cidade. As colossíntidas, como eu disse aqui, eram plantas venenosas que se assemelhavam ao pepino no cheiro e também na aparência. Para quem conhece pepino aí, segundo os estudos, não só no cheiro, mas também na aparência, segundo os estudos aí. Amém? Somente a palavra, que é a farinha e o pão de Deus, desfaz a morte da panela. Por isso, falamos tanto na importância de participarmos da Santa Ceia do Senhor, para recebermos o antídoto contra a morte. E eu estava gravando um áudio, acho que pelos intercessores, se não me engano, não sei se de hoje, antes de ontem, sei lá. Que um dia eu, outro dia o Bispo Fábio, eu também não lembro. Mas enfim, eu estava falando sobre o antídoto, né? O quanto é importante a gente participar da Santa Ceia. A gente está preocupado com as enfermidades, cada época, não é falar hoje é o coronavírus, mas era H1N1, não sei o que lá mais, cada época tem uma. Mas nós recebemos o antídoto. Então, às vezes, você vê as pessoas fazendo pouco caso de participar da ceia. Eu já vi gente falar: mas eu não sou digno de participar da ceia, porque eu não me sinto pronto, eu não me sinto... Meu querido, você está imagine, você está numa mesa lá, porque Jesus, toda vez que pega o Novo Testamento, que ele entrava numa casa lá, ele ia fazer um banquete, participar do banquete. Aí você senta lá, você tem a oportunidade, presta atenção, a oportunidade de participar do melhor banquete da tua vida, e você vai ficar, vou fazer doce, meu, misericórdia. A oportunidade de você pegar algo que vai te livrar, ainda que a palavra diz que ainda que você coma algo mortífero, não vai te matar, justamente por conta da Santa Ceia. Por que você vai abrir mão disso? Ah, porque eu não sou casado, porque eu não sou batizado, porque eu não sou... olha, é religiosidade demais, pelo amor de Deus, a Bíblia não fala nada disso. E eu sei que tem gente que já falou isso na igreja, algumas vezes aí, a pessoa fala por conta de religiosidade, que outra igreja é assim, é assado. Ainda está na Bíblia? Não está, então acabou. Se lá não pode, amém, mas se aqui pode, eu quero participar. No meu entender, eu tive que insistir para participar, o cara tem que brigar comigo e me provar que eu não posso participar, senão eu quero. Se eu tenho a oportunidade de sentar e participar desse banquete, eu não vou vender meu espaço para ninguém, pelo contrário, eu não abro mão.
eu quero participar da Santa Ceia. E infelizmente, então, está aqui, é o antigo. E ali a farinha, representando, né, a palavra de Deus, o pão da vida, tirou a morte daquela panela. O profeta imediatamente, né? Glória a Deus pela vida dele. Vamos lá agora. 20 pães satisfazem 100 homens. Ô glória, vamos lá. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então ele os pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Fala sério, aqui mais um milagre extraordinário. Baal Salisa fica próximo a Gilgal, lá onde eles estavam. As primícias, como diz aqui, eram apresentadas a Deus e depois aos sacerdotes, como está em Levíticos, capítulo 23. Tá? A Bíblia não relata se foi para suprir a necessidade do profeta, como vemos aqui, né? Ou se devido à corrupção espiritual em Israel, esse homem teria levado até Eliseu esse pão que deveria ser entregue somente para o sacerdote lá no tabernáculo, coisa e tal. Muito provavelmente aqui, direção de Deus, né, para que ele entregasse. Só que como Israel estava corrompido espiritualmente, e a Bíblia não deixa claro aqui, de repente você vai ver alguém ministrando de forma diferente. Mas estou dizendo para você o que a Bíblia relata. Se você for ler Levíticos, esse pão, né, da primícia não poderia ser servido aqui, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas uma coisa nós sabemos, e é muito claro, que a bênção da multiplicação estava sobre a vida do profeta Eliseu. Então, por aqui a gente já vê que, né, Deus está no negócio, tanto que multiplicou esses pães, que sustentou aí 100 homens e ainda sobrou. Olha o milagre que aconteceu lá com Jesus, da multiplicação dos pães, lembram? 5 pães e 2 peixinhos, e olha aqui, exatamente Eliseu vivendo isso antes ainda, no Velho Testamento. É lindo demais. Bom, capítulo 5, vamos ver se a gente consegue, para a gente não ficar muito atrasado, no capítulo só não dá, né? Vamos lá, nem que a gente passe 5 minutinhos também, pessoal. Naamã é curado de lepra, ô glória, essa palavra também muito conhecida, então vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Vamos lá, olha o que o Senhor aqui está dizendo, que o Senhor deu vitória para ele, então não era um cara comum. Embora era da Síria, comandante da Síria, aqui a Bíblia está deixando muito claro que o Senhor deu vitória para ele. Ou seja, ele não ganhou porque ele era bonitão, nada disso. O Senhor deu vitória para ele, ainda mais se tratando de um homem que era leproso, que para o povo de Israel naquela época o cara tinha que viver fora da tenda, viver afastado e coisa e tal, não podia estar junto das tribos. Lembram disso aí? Que nós vimos em Levítico? Então presta atenção. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, no caso ao rei, né, Ben-Hadad. Aqui a Bíblia não fala, mas é Ben-Hadad. E assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Então o que acontece aqui? Primeiro, essa menina tinha sido levada cativa. O povo da Síria e Israel viveram guerras aí, várias. Nós vamos ver daqui para frente que toda hora eles estão em guerra. Uma hora em paz, outra hora em guerra. Era assim. Inclusive, eu ministrei esses dias falando que o Senhor usou muito a Síria, né, para justamente botar Israel no lugar, né, para punir não, mas para o povo de Israel entender o lugar que eles estavam. Isso foi muito usado. E aqui acontece, numa dessas guerras, trouxeram cativa essa menina de Israel. Então, primeiro, essa menina não tinha que dar, se a gente for analisar friamente, ela não dá informação nenhuma. Primeiro, ela foi levada cativa. Muito provavelmente, o pai e a mãe, quando eles passaram por lá, matou e levou ela cativa para ser escrava. Já começa por aí. Mas essa menina era tão instrumento de Deus que ela fala: olha, quem dera ele fosse lá para Samaria, porque lá existe um profeta, né, em Israel que curaria. De quem ela estava falando? De Eliseu, né? Presta atenção. Naamã era esse grande general, cheio de prestígio, honra e influência, e agora relata ao seu senhor o que a jovem tinha dito. Quer dizer, ele admira ele também acreditar na história
de uma jovem. Vamos lá, convenhamos, né? E assim seu senhor enviou Naamã com uma carta para que apresentasse ao rei de Israel, e ele ainda levou consigo, então, algumas coisas para poder, muito provavelmente, pagar o rei lá, retribuir, agradecer o favor da cura que ele possivelmente iria receber. Chegando diante do rei de Israel, no caso o rei era Jorão naquela época, esse, quando leu a carta, rasgou suas vestes, indignado, pois seria ele Deus agora, para poder tirar ou dar a vida de alguém. O rei já logo falou: meu, o quê? Eu não sou Deus para dar a vida, o cara mandou uma carta para mim, o que eu posso fazer para esse coitado aqui? Não posso fazer nada, né? Para que enviasse um homem para que ele curasse. Ele falou: pô, para que está enviando um homem agora para me curar? Só acaso Deus? Logo achou que seria um pretexto do rei da Síria, no caso Ben-Hadad, né? Para romper com ele. Muito provavelmente havia uma trégua entre a Síria e Israel. Como eles viram muitos momentos de guerra, né? Mas aqui, para o rei mandar uma carta para lá, deviam estar em paz, devia haver uma trégua entre eles. Só que o que ele entendeu aqui? Ele entendeu que isso aí era um motivo, né? Que Ben-Hadad estava procurando um motivo para guerrear contra ele. Ele falou: vai lá, o cara não vai me curar, então nós vamos fazer guerra contra ele. Na cabeça do rei Jorão, era exatamente isso que estava acontecendo. Ele está criando um pretexto para poder me atacar. Porque já tinha enfrentado guerras anteriores. E eu falei para vocês do capítulo 3 lá de Moabe, falei de outras guerras que ele tinha com a Síria. Esses dias eu ministrei para vocês exatamente, por exemplo, não era novidade nenhuma. Então ele achou que se tratava disso. Porém, ouvindo Eliseu o que ocorreu, mandou dizer ao rei, porque ele havia rasgado suas vestes. Por que você rasgou suas vestes? Disse Eliseu: deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Espera um pouquinho. Você está rasgando as vestes, está fazendo tudo isso aí. Primeiro, quem faz milagre realmente não é você, quem faz é Deus. Mas manda ele vir até aqui, porque ele vai ver que aqui sim existe profeta de Deus. Por quê? Porque lá eles adoravam outros deuses. Então era isso que Elias estava mostrando, não era soberba, não era nada disso. Mas era para mostrar para ele que os deuses dele lá não curaram ele lá na Síria, em Damasco, mas que aqui sim existia um Deus que podia curar ele. E aí eles mandam o camarada vir até a mim aqui. Naamã então foi até o profeta, com toda a sua comitiva, né? Imagina. Porém Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo que ele deveria lavar por 7 vezes no Rio Jordão e seria curado. Naamã muito se indignou e saiu reclamando, pois pensava que o profeta sairia para falar com ele. O que ele imaginou? Bom, vou chegar lá, primeiro sou um general, estou vindo com uma carta que eu entreguei diretamente para o rei. O que ele imaginou? Vou chegar lá e vai vir Eliseu, ou quem quer que seja lá o profeta, vai vir, vai colocar a mão em mim, vai orar e vou ser curado. Ele imaginou exatamente isso. Então, o primeiro passo que ele já teve aqui, a soberba dele, a posição que ele estava, já caiu por terra aí. Que quando ele chega lá, primeiro, Eliseu nem foi falar com ele, mandou Geazi falar com ele. Você imagina, o cara com a honra que ele tinha, comandante, o cara que tinha influência e honra lá na Síria, mas Israel não era nada, mas em função da potência que era a Síria naquela época, ele imaginou: vou chegar lá, vou estender tapete vermelho para mim, eu estou disposto a pagar por tudo isso. Afinal, eu trouxe ouro e prata, trouxe vestes e tudo mais. Mas ele chega lá e o profeta não vai falar com ele. Aqui tem estudos que levam a outra questão, né? Que o profeta não saiu porque o cara era leproso, não foi falar com ele. Mas eu entendo o seguinte, que aqui Deus estava tratando com ele. Ele tinha que entender que essa soberba tinha que cair por terra aqui, precisava diminuir para que Deus crescesse. Menos Naamã e mais Deus. Então quando ele chega ali já teve o primeiro empate. Ali a primeira cura já estava acontecendo com ele. Era a empáfia dele, acabou ali. Ali Deus estava mostrando para ele que ele podia ser general, ele podia ser quem fosse lá para as negas dele lá na Síria. Mas ali não, ele não era maior do que o nosso Deus. E era isso que Deus estava mostrando para ele. E Eliseu foi usado como instrumento aí. Então quando ele viu Geazi saindo, ele falou: meu, o camarada nem sabe falar comigo. Ele logo se indignou. A mãe esperava que Eliseu fosse até ele, orasse, e ele fosse curado imediatamente, né? Essa é o que ele esperava. Agora, mandar ele tomar um banho num rio cujas águas não se comparavam aos rios de Damasco, eu já vi as pessoas usarem como se fosse comparar o rio Tietê. Logicamente não é como o rio Tietê hoje, né? Mas mesmo assim, não se comparava o rio Jordão, há quem diga que naquela época era cheio de barro, coisa e tal, mas assim, não dá para se comparar com os rios que eles tinham muito bonito em Damasco. Essa era a indignação dele. Pô, tem rios muito bons lá em Damasco, por que ele mandou tomar banho lá no rio Damasco? Eu voltava para lá tomar banho e era curado. Mas aqui nesse rio barrento, tá de brincadeira.
Então, quer dizer, ele já estava a segunda empáfia, quer dizer, o segundo, você vê que Deus estava quebrando ele em todo instante, até ele chegar no lugar que ele precisava estar para receber a cura. E essa passagem é muito linda porque às vezes Deus está quebrando a gente de várias formas até a gente receber a cura. Não que Deus não vai colocar a cura sobre nós, nós precisamos descer de alguns pedestais, de algumas posições que nós nos colocamos e que nós achamos que nós somos os bambamã, que o Senhor não pode tocar em certas coisas. Talvez ele achasse que ele pudesse tocar, que ele era o bambambã, porque ele era o tal, mas Deus tocou. E aí manda ele tomar banho nesse rio Barreiro. Ele falou, pô, podia eu lá tomar lá em Damasco. Então saiu com os seus oficiais, um deles disse para ele, né, pô, acaso algo difícil, se fosse algo difícil, o senhor não faria? O cara falou, mas se você tivesse pedido algo difícil para você, você não ia fazer? Ia. Por que não faz o fácil? Mas ele estava indignado mesmo com o fácil, né? E às vezes a gente é assim, né? Deus fala para a gente fazer uma coisa, a gente quer fazer o difícil, a gente não quer fazer o fácil, né? Fala sério, né? Fala aí. Mas às vezes a gente quer fazer o difícil, né? Não quer fazer o fácil. Porque parecia, era um tanto constrangedor pela água se comparado a lá. Mas poderia pedir algo muito mais difícil para ele. Mas para ele estava em dificuldade onde ele existia. Então o servo falou para ele, pô, se fosse algo difícil, você ia fazer. Por que você não faz aqui que, teoricamente, qual o problema? Mergulha lá 7 vezes e acabou. Né? Mas com certeza, mas um cara que tinha um cargo que ele tinha, uma posição que ele tinha, que não faria algo agora que o profeta pediu. E o que parecia, ao ponto de vista de quem estava falando com ele, que era algo simples, né? Assim, desceu Naamã até o Jordão e mergulhou por 7 vezes. E aqui essa passagem é muito linda, porque todo ano a gente ministra sobre os mergulhos de Naamã, falando sobre cada mergulho, que fala, por que 7? Não podia, já que o profeta não botou a mão nele e não curou ele imediatamente, não podia dar um mergulho e já sair curado? Podia, mas cada mergulho tinha, né, um motivo. Ali estava quebrando a prepotência, ali precisava diminuir, o outro mergulho realmente era uma limpeza interior. Então cada mergulho que ele dava ali, cada vez que ele se banhava, né, o que acontecia? O Senhor estava curando ele de uma deformação. Então tinha várias deformações que ele precisava ser curado. Então cada mergulho que ele dava, cada vez que ele descia as águas, ele estava sendo curado de uma deformação. Não só da lepra, não era só a lepra exterior, mas a lepra que ele tinha interior era muito maior, pelo cargo que ele ocupava, pelas guerras que ele já tinha vencido e que ele achava que foi na força do braço dele. E a gente leu aqui que não foi Deus que deu essa vitória para ele, que Deus era com ele. Então o que acontece? A deformação e a lepra interior era muito maior, e era isso que ele precisava enfrentar, e era isso que ele precisava vencer. Amém? Você consegue entender isso? É muito sério, né? E aí o que acontece? Ele deu 7 vezes, ele mergulhou e tornou-se limpo como uma pele de criança. Você vê, a partir da hora que ele se inclinou ao Senhor, obedeceu, esse é o limpo. Quando você obedece, você fica como ele aqui, com a pele de criança, né? Voltou então ao homem de Deus com toda a sua comitiva e declarou que agora reconhecia que não havia sobre a terra Deus senão em Israel, e pediu então para que o profeta aceitasse os presentes que ele havia trago. E aí, logicamente, o profeta não aceitou, mas ele queria entregar os presentes, mas ele reconheceu ali que Deus era Deus, só existia um Deus e era o Deus de Israel. Então, imediatamente ali, a soberba dele caiu por terra, toda aquela empáfia, tudo aquilo, o nariz empinado dele foi por terra. Ele viu que se banhar ali, mergulhar no Rio Jordão, curou ele, mostrou que o simples, quando Deus age, pode ser no simples, pode ser onde for, ou naquilo que parece absurdo, quando Deus manda, só você obedecer, você vai viver um milagre. Foi exatamente o que ele viveu. O que o general recebera do Senhor não se podia comprar, então não dava para ele comprar aquele milagre que Deus tinha feito na vida dele, mas ele era o jeito que ele entendia na Síria, ele queria retribuir ou de uma forma pagar pelo milagre obtido. Vamos ler do versículo 17 ao 19 aí. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus senão ao Senhor. Veja que aqui ele pede para levar um punhado de terra, algumas coisas assim. Ele queria entregar o holocausto, mas sempre ao Senhor, mesmo na terra estrangeira. Olha que interessante. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, porquanto o meu Senhor, e aí ele se referindo aqui, Senhor, se você for ver na tua Bíblia, está em letra minúscula, que não se refere a Deus. Ele está referindo ao meu Senhor, está se referindo ao rei, tá? Entra na casa de Rimon, que era um deus da Síria, né? Então, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, que é o deus da Síria, né, ele vai ter que entrar junto, para ali adorar
e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E eu lhe disse, vai em paz. Olha a preocupação dele. Esse homem foi tão convertido imediatamente, que ele fala, olha, quando o meu rei lá foi entrar na casa de Rimom, tiver que adorar e coisa e tal, eu tenho que me curvar, inclusive para ajudar ele, me ajoelhar lá, mas que eu peço que o Senhor me perdoe, e que ele saiba que eu não estou adorando a esse Deus Rimom coisa nenhuma, que eu só adoro o Deus de Israel. Então ali imediatamente deu para se ver o coração desse homem, né? Fala sério. Rimom é uma divindade síria da tempestade e da guerra, e o trovoador, né, o Baal de Damasco que tinha naquela época. Aquilo que Israel, depois de mais de 500 anos andando com Deus, não entendeu, fala sério, né? Porque o povo obedecia, desobedecia, era castigado, né? Naamã compreendeu, né? Somente um mergulho, ali, os 7 mergulhos que Naamã Deus, ele entendeu quem era o Deus de Israel, aquilo que o povo mais de 500 anos não conseguia compreender. Posicionou-se firmemente em servir e adorar somente o Deus de Israel. É lindo demais, né? Bom, Geazi, né? Vamos lá, Geazi é atacado de lepra. Vamos ver o que acontece com Geazi aqui. Quando Naamã tinha se afastado, Geazi não se conformou de Eliseu não receber nada das mãos de Naamã. Então resolveu ele mesmo ir receber alguma coisa. Esperou Naamã caminhar um pouquinho e foi lá ele mesmo para que o profeta Eliseu não visse. Quando Naamã viu que Geazi vinha correndo atrás dele, parou e perguntou se ia tudo bem. Falou, acabei de sair de lá, está tudo bem? E aí que Geazi respondeu para ele que ia tudo bem, mas que Eliseu tinha enviado ele para receber 1 talento de prata e 2 vestes festivas, pois havia chegado 2 discípulos das regiões montanhosas de Efraim. Então aqui ele acaba de contar uma mentira, né? Falou que Eliseu tinha enviado ele e que Eliseu mudou de ideia porque chegou 2 discípulos lá, então que ele enviasse essas roupas para esses 2 discípulos, essa prata e coisa e tal. Naamã insistiu então que, né, para ele, tudo bem, então faz o seguinte, leva um pouco mais, e enviou 2 talentos ao invés de 1, de prata, e 2 vestes pelos seus servos que foram com Geazi. Então o que a gente entende aqui? Primeiro, não foi pouco que ele mandou, só para vocês terem ideia, eu até coloquei aqui uma observação. 1 talento era uma enorme quantidade de prata, o mesmo que 3.000 ciclos ou 70 libras, o equivalente a 70 quilos. Tem noção do que ele estava pedindo, do que ele recebeu de Naamã? Não era pouco não. Por isso que você agora entende porque que Naamã foi com a comitiva. Ele levou muita coisa, não foi pouca coisa não. 2 dos seus moços de Naamã levaram a carga para Geazi, o que indica que eles devem tê-las dividido entre dois homens para levar. Então aquilo que Geazi recebeu de Naamã não era pouco, tá? Era um tanto que foi dividido entre 2 moços a serviço de Naamã, que foram com Geazi levar de volta aquilo que Geazi pediu e uma porção dobrada. Olha só. Vamos ler do 24 ao 27 para encerrar hoje. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Então os homens que tinham levado com Naamã, tinham ajudado ele a levar as coisas, foram embora, despediu dos camaradas e guardou, escondeu o que ele tinha pego. Ele, porém, entrou e se pôs diante do Senhor. E perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi para parte alguma, como quem diz, não saí daqui, né? Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Uma coisa que ele esqueceu é que o profeta foi em espírito junto com ele. E muitas vezes, já vi isso demais acontecer, a bispa já contou várias vezes aí. Às vezes a pessoa acha que está escondendo da bispa, que está mentindo, que a bispa não sabe. Você está com tanta vergonha às vezes de contar um negócio para a bispa, às vezes você não se incomodava. Conta porque o Senhor vai revelar para ela. E foi exatamente o que fez aqui com o profeta. O profeta foi com ele em espírito e viu tudo que ele fez. E ele mentiu, além de tudo, ainda mentiu no profeta. E aí o que aconteceu? A lepra foi para ele. Detalhe, olha só, para ele e para a descendência dele, para sempre. Então veja que Geazi aqui
recebe uma lepra que vai para a vida toda. E nós vamos ver aqui no capítulo 6 depois, deixa eu ver se é no 6. No 6, entre o 6 e o 8, aí nós vamos ver que Geazi aparece novamente na história. E muito possivelmente eu fiz um estudo na época sobre isso, porque Geazi aparece conversando com o rei. E fala que ele ficou branco como a neve, que naquela época tinham vários tipos de lepra, né? Talvez a mesma lepra que permitiu que Naamã andasse com o rei da Síria, mas para o povo de Israel não seria normal, né? Para o povo de Israel não seria normal, mas corrompido como estava Israel, talvez ele estivesse caminhando com o rei mesmo sendo leproso. Então é muito sério o que aconteceu com Geazi. Geazi está dizendo que foi para sempre. A Bíblia não relata que ele foi curado. E logo na sequência tem uma passagem dele onde ele aparece lá falando inclusive sobre o Sunamita. Nós vamos ver na segunda-feira. Amém? Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Nós vimos aí capítulo 4 e 5, não deu para a gente avançar muito, que eram dois assuntos importantes. Uma Sunamita, uma passagem importante para a gente conhecer e entender. E outra, essa passagem com o Naamã, que é muito importante. Você viu como Naamã foi transformado em 7 mergulhos, o que transformou Naamã? E eu fiz questão de falar para vocês que o povo 500 anos não conseguia entender. Ora estava com Deus, ora não estava. E esse homem estava tão preocupado em servir a Deus que ele ainda fala: olha, eu vou se justificar aquilo que ele teria que fazer lá com o Senhor dele, mas que isso não ia impedir ele, que ele jamais deixaria de adorar a Deus. Então, muito linda essa passagem, a forma como esse homem foi quebrado ao meio, cada mergulho sendo quebrado, né? Todo empáfia, caindo tudo por terra. Então, é uma passagem extraordinária. Isso na vida, sem comentários, porque a história dela não acabou, nós vamos ver muito mais e a gente volta um pouquinho na segunda-feira. Amém? Glória a Deus, pessoal. Vamos orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos aí um minuto. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos por essa obra extraordinária, por essa palavra que foi nos ministrada, por esse estudo maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir que essa palavra, Pai, fique gravada, Pai, sobre a mente de cada um hoje, que possa compartilhar com os amados, com os irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, visita poderosamente a cada um que viu ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio o teu servo com uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Segunda-feira tem mais, em nome de Jesus. Não esqueça, amanhã tem programa, 8h30 da manhã. Não esqueça, propósito do salmo, quem quiser participar, é só ligar aí, entra no WhatsApp da igreja, a gente coloca você, dá tempo ainda hoje. Então tem amanhã e sexta. E sexta-feira também, às 20 horas, nós temos aí os homens transformados em nome de Jesus. Amém? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Desculpa aí, passei uns 5, 6 minutinhos aí, amém, pessoal? Mas era importante dar para a gente parar no meio aí, esses dois assuntos aí. Legal? Um beijo grande e tchau, tchau.